Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez com a Palavra de Deus, a Palavra que nos dá força no dia a dia. E hoje um convite de Jesus para nós na Palavra de Deus. O livro de João é um livro muito conhecido, um livro que aparece muito mais Jesus na Palavra de Deus. E João nos ensina, através de Jesus Cristo, através das suas palavras, a estar mais perto de Jesus, já está mais perto da presença de Jesus. E hoje ele nos convida: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha que palavra grandiosa do evangelista João para nós nessa noite. Que nós possamos estar firme na palavra de Deus nessa quaresma. Muitas pessoas têm criticado, vão criticar mesmo, é isso que é o bom das pessoas falar assim: mas você fica treinando nas lives, treinando, postando vídeo de treino no seu Facebook, e você fica induzindo as pessoas a outros caminhos. Irmãos, temos que entender uma coisa: Frei Gilson, ele joga bola, ele faz os seus exercícios físicos, as suas caminhadas. Se você pegar o Padre Marcelo, ele também faz. É um meio dele sair da sua zona de conforto, trazer saúde para ele, para si próprio, e beneficiando quem? A ele mesmo. Quanto mais saúde ele tiver, mais força ele vai ter para ele continuar a evangelização. A palavra de Deus, ela não nos impede da gente praticar exercício físico. A palavra de Deus não impede da gente ter uma nova direção. A palavra de Deus não nos limita a isso. Agora, não adianta você querer cuidar só do espírito e não cuidar da carne que Deus te deu. Então, eu acho, na minha opinião, falando, é algo que muda o caminho, as estruturas, porque a palavra, ela é fonte de água viva, ela nasce, ela tem que nascer do nosso interior, como a palavra diz, que fluirão rios de água viva. Não foi eu que falei, foi Jesus Cristo que falou, que do seu interior jorrará rios de água viva. Então a palavra nos confronta nesse aspecto. As pessoas querem cuidar do espírito, mas não querem cuidar da carne, não querem cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, morada e casa do Senhor. Então nós temos que fazer sim menção, cuidar da vida espiritual, mas também nós temos que cuidar do que algo que Ele nos deu, que é a vida. E isso as pessoas vão criticar mesmo. E quanto mais critica, mais a gente ora. Isso é o mais importante de tudo. Vou colocar o óculos aqui porque já sabe, né? O negão aqui está meio ceguinho. Mas a palavra hoje, ela diz assim no livro do profeta João, o evangelista João. Ela fica no capítulo 7, no versículo 37 em diante. Vou ler até o 40. No último e mais importante dia da festa de Jesus, de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios
de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam: ele é Cristo. Mas outros discordavam. O Cristo pode vir da Galiléia? Não está escrito que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi? Surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. Quando a gente lê essa palavra, Jesus não foi sinal de queda, não foi sinal de divisão para ninguém e nunca vai ser. Jesus, ele foi um enviado para passar por humano, para entender o que nós estávamos fazendo, porque nós sempre fomos do caminho errado. E quando Jesus diz que do seu interior, que está escrito na palavra de Deus, que do seu interior correrão rios de água viva, ele disse falando que o Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então nessa passagem, ela começa nos dizendo que no último e mais importante dia da festa. Qual que era essa festa? A festa da tenda, aonde Jesus vai à festa secretamente. Mas quando ele chega na festa, aquele povo que se aproximava da festa dos judeus, que chama festa das tendas, os irmãos de Jesus disseram: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. As pessoas falam: pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Então para que ele ia para lá, sabendo que os irmãos não acreditavam nele? Essa é a questão. E ainda existe até hoje isso. A palavra de Deus é pregada e muitos ainda não acreditam. Se os próprios irmãos que andavam com ele, caminhavam com ele, bebiam com ele, não acreditavam no que ele fazia, e nós, irmão? Olha a reflexão. E nós? Como que nós vamos acreditar se nós não vimos? Como que nós vamos acreditar se nós não estávamos lá? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. A fé é você estar presente ao mesmo tempo, nesse período. Porque você não esteve, mas você vê algo que acontece no dia a dia. Eu já dou esses exemplos fácil para as pessoas entenderem da palavra de Deus. Você vê vento? Você sente o vento, mas você não vê vento. E da onde que vem o vento? E aí ele coloca essa questão. Ele fala: ainda não chegou o tempo certo para mim. Olha só, Maria chega para Jesus na festa de Canaã. Ela diz para ele: acabou o vinho. E o povo precisa de vinho, o povo está querendo vinho, porque é a festa, tem que ter vinho. E Jesus, ele chega para ela, para sua mãe, e fala: ainda não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. Então, tem hora que a gente quer algo para a nossa vida. Vou dar um exemplo.
um trabalho diferente, você colocar em prática o que você aprendeu, o que você sabe, mas ao mesmo tempo Deus está falando, não chegou a sua hora ainda. O tempo é dele, não nosso. E ele começa a falar através da palavra, ainda não chegou o tempo certo para mim. E ele coloca, a vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele, mostrando que suas obras são más. Vós podeis subir para a festa, e eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Ele está falando de quem? Do inimigo. Ele está falando, eu dou testemunho, porque ele faz coisa errada. Ele tá dando testemunho disso. O povo, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho dele. Dele de quem? Que sabe que está tudo errado. E aí ele continua. Depois vai passando os discursos. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória. Mas quem procura a glória daquele que enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. Tem momentos, irmão, que nós temos que entender uma coisa. Moisés deu a lei. No entanto, nenhum de vós cumpre a lei, porque procurais matar-me. Olha só, não matar, não roubar, não furtar, não, é tudo não na nossa vida. Mas até as leis de Moisés nós estamos falando não. Porque nós estamos no caminho errado. Não pecar contra a castidade, não adulterar, não fazer isso, não fazer aquilo. E aí ele está colocando, porque procuram matar ele. E a palavra diz no mandamento, em Deuteronômio, fala desse mandamento: não matarás. Só que o mais importante é que eles estavam negligenciando o quê? A cura no dia de sábado. Porque Jesus, ele cura no sábado, cura no domingo, cura na segunda, cura na terça. Ele cura a hora que ele quiser. Só que o tempo é dele, não nosso. E ele coloca essa mensagem. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não conheceis. Eu conheço, porque venho dele e foi ele que me enviou. Ele está falando de quem? De Deus. Ele foi enviado por Deus para dar aqui, para trazer para nós um testemunho. Ele veio nos tirar das mãos do inimigo. É isso que Jesus veio. Ele veio para tirar nós que estávamos no pecado e ainda continuamos, porque ainda não acreditamos na palavra de Deus. E ele veio para quê? Para tirar nós do pecado. Só que ele está dando testemunho de quem? De quem o enviou. De quem? De Deus. Por isso que ele fala isso. Por pouco tempo ainda estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Então ele já começa a dar testemunho. Ele começa a falar que quem enviou foi o Pai. Mas a multidão ainda, muitos não acreditavam. Não acreditavam no que ele estava falando. E comentava: quando vier o Cristo, acaso fará mais sinais do que este? Irmãos, nós já estamos vendo sinais. Nós já estamos vendo sinais. E só ainda não tiramos as escamas dos olhos. Essa é a realidade. Vós me procurais e não me achareis. Lá onde estou, vós não pode ir. Quando eu pregava Isaías 55:6, eu pregava: procurai a Deus enquanto é possível encontrar. Buscar Ele porque Ele está próximo, está perto. E Ele estava falando, porque a gente vai procurar, vai chegar uma hora que nós vamos necessitar de procurar Ele. Mas não
vamos achar. O momento é agora. Olha só que Mateus 7,7 diz: quem procura, encontra. Bate, abre-se. Procurai e encontrareis. Buscai e achareis. Só que ainda não entendemos isso na palavra de Deus. E hoje ele nos coloca, depois no último e mais importante dia da festa. Era o último e mais importante dia da festa. Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele nos convida hoje a esse encontro. Essa é a palavra da salvação. Quando eu preparava, estudava essa mensagem, Deus era claro comigo e falava através da palavra que ainda falta muito para chegarmos a encontrar esse Jesus, a ter esse encontro. A sede nós vamos ter, sim. E comecei a me aprofundar. Nós somos compostos de 70% de água. O nosso corpo, ele é composto de 70% de água. O nosso organismo é complexo hídrico. Ele absorve, transporta, elimina a água constantemente. Se você estudar um pouquinho da fisiologia, você sabe que quando você bebe água, ela vai para o seu organismo, ela se transforma e depois você joga fora. E ele coloca assim: agora, se você comer, sem comer, uma pessoa, ela pode viver mais ou menos até 45 dias. Sem comer, uma pessoa pode viver mais ou menos 45 dias, mas sem beber água, muitas pessoas não vivem mais de uma semana. Estudos nos mostram, nos comprovam isso. Não foi eu que corri atrás para poder estudar isso, mas são estudos que a gente pesquisa para dar entendimento. Outros lugares que você procura diz que o nosso corpo conduz 75% de água. E se nós formos colocar o mundo, a Terra, é 75% de água. Olha só a igualdade. Só que ele convida a cada um de nós a irmos atrás dele. Quem tem sede, venha a mim. Mas para essa sede acontecer, nós precisamos deixar de ir atrás de Jesus. Nós precisamos fazer o quê? Nós temos que voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro momento, aquele momento que você sempre buscou de estar indo atrás dele. E ele nos coloca assim, na passagem de 37 e 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem crê em mim. Porque não adianta, irmão, você tem muitas pessoas. Nós vimos agora na Semana Santa, na semana agora que acabou o Carnaval, uma semana antes, o povo tá tudo para bagunça. É carnaval, oba-oba, lelo-lelo, chique-chique, tá tudo lá fazendo a bagunça. E aí quando chega no dia, passou na quarta-feira, o que acontece? O povo enche a igreja. E enche a igreja. Sabe para quê? Para dizer que está redimindo dos pecados que fez na semana do carnaval, na festa da carne. Isso está certo ou está errado? Ah, mas eu vou curtir carnaval. Não faço nada de errado. Não é questão de fazer nada de errado. É o que você vê de errado.
é muita separação, é muita discussão, é brigas. Então, ele está falando, é isso que nós estamos colocando hoje na palavra de Deus. Ele fala, o Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Muitas pessoas estão dizendo que acreditam, mas não acreditam. E como que quer receber o Espírito Santo? Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo do batismo. Sim, recebeu. Só que você mesmo bloqueou ele. Por quê? Dá tudo errado. Você não sente mais a presença dele. Já não sente mais aquele arrepio, aquele algo que muda a sua vida. E ele coloca isso, porque Jesus ainda não fora glorificado, ele não foi ainda elevado ao céu. Ele não foi ainda. Por isso que ainda muitas pessoas criticavam. Mas agora ele já foi, ele já enviou o Paráclito, ele já enviou o Espírito Santo. Mas ainda fazemos menções que não acreditamos. Santo Agostinho diz assim, ele ensina que Deus fez duas cartas de amor para a humanidade. A primeira é a obra criada à natureza. Olha só, a primeira é a obra criada à natureza. A segunda é a Sagrada Escritura. Quem que é a primeira obra, irmão? Criada à natureza? Sou eu e você, a primeira obra. Agora, a segunda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nessas duas cartas podemos compreender o quê? Os mistérios de Deus. E nesse contexto Jesus usa de sua obra criada para revelar seus mistérios a nós, a necessidade que temos de água viva. É cada momento ele nos coloca, ele nos direciona a necessidade que nós temos de beber, de ir atrás dele, porque essa água uma hora pode secar. E aí, irmão, você está preparado para morrer de sede? E o que você tem feito para ir atrás dessa água? Esse é um momento de reflexão para nós. Ele está falando algo essencial, que nós precisamos dessa água. Olha só, sem comer a gente vive 45 dias, mas sem água, uma semana. Só que essa água que ele está falando, essa água não tem fim. Essa água que jorra de Jesus Cristo, ela não tem fim. É isso que ele está colocando para nós. E todos os lugares que você for, para o Nordeste, para Minas Gerais, em alguns estados, a água é escassa, irmão. É escassa. Não tem. No primeiro livro de Reis, o profeta Elias, ele ora ao Senhor e não choveu. Por 3 dias, por 3 anos, não choveu. E ele orou a Deus, ele pede a Deus, e 3 anos não choveu. A miséria era tamanha naquele lugar. As pessoas clamavam o quê? Para morrer. Mas só que Elias, ele orou. 3 anos e meio. Eu quero clamar, chama, chuva, não chove. Ele clamando. E a chuva um dia veio. E nós, irmãos, será que nós estamos clamando para essa chuva? Essa chuva que possa nos encher, nos fortalecer, nos dar vida, uma vida nova. Essa realidade, irmão, do mundo é uma realidade natural, aonde nós temos
que entender o sobrenatural. É isso que nós temos que entender, o sobrenatural de Deus. Hoje, essa água, ela representa a pessoa do Espírito Santo. A pessoa que está cheia da graça de Deus. Ele disse isso falando do Espírito que havia de receber, o que acreditassem nele. Se nós formos lá para Atos Apóstolos 2, todo aquele povo em oração, todo aquele povo ali fervorosamente, os apóstolos, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, tudo em oração. E de repente acontece a graça. De repente começa aquele vento, a palavra diz que vem um vento tão forte que invadiu aquele lugar com línguas de fogo. E de repente aquele povo começou a falar em outras línguas, a entender outras línguas. Pessoas que eram da Macedônia, outros aramaico, outros... E nisso eles começaram a entender o que eles estavam falando. Medos, alamitas, povo da Mesopotâmia, todos começaram a ouvir. Espera aí, eu estou entendendo o que ele está falando. Nossa, eu estou entendendo o que ele está falando. Alguém já ouviu essa mensagem quando Pedro assume a autoridade ali e fala que o povo começa a falar que o povo já estava tudo embriagado. O povo não está embriagado. Foi uma promessa. Hoje se cumpriu a promessa de Deus, que ele seria elevado, mas ele voltaria, ele mandaria o Paráclito, o Consolador, o Advogado. O Papa João Paulo VI, ele fala que a maior necessidade, olha o que o Papa fala, Paulo VI fala assim, que a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Olha o que o Papa fala, que a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Paulo VI que fala isso. Não sou eu, Rogério não. É o Paulo VI que fala que a maior necessidade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá a vida e transforma todas as realidades em nossas voltas. É momento de você pedir o batismo, momento de você pedir ao Espírito Santo, momento de você orar a Deus, clamar esse Espírito Santo Paráclito na sua vida, para que ele faça o quê? Para ele transforma as realidades de nossas vidas. Mas muitos não vão fazer isso, porque estão fracos. Estão fracos. E quando você está fraco, os malequitas vêm e te saqueiam. Quando você está fraco, você pode ter certeza, os malequitas vêm e te saqueia. A Bíblia, em Gênesis 1, ela diz assim, que o mundo estava em caos, tudo era trevas, até que o Espírito do Senhor pousou sobre as águas e foi transformado pela palavra de Deus, o caos em ordem. Olha só para você ver. A palavra diz que no começo era tudo trevas. E de repente, só que eles falavam, era tudo trevas. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. E é um momento que quando clamamos o Espírito Santo, ele faz essa transformação. Você tem que mudar quando você recebe essa graça. Qual que é a mudança? A mudança no modo de você pensar, no modo de você agir, no modo de você estar presente.
Não adianta você falar de Deus e não ter essa transformação dentro de você, de como cuidar das pessoas. Eu tenho dito isso através das palavras que eu tenho pregado. Trabalho em cuidar. Só que cuidar não é você cuidar de qualquer jeito. Cuidar não é só dar banho. Cuidar não é só dar remédio. Cuidar não é só você instruir. Não. Cuidar é você se passar, ter empatia, humanização de estar ali. Só que em hospitais é dividido. Hospitais não é, você pegou 5 pacientes, aí você tem que cuidar dos outros. Não, você vai auxiliar os outros, mas quem tem que fazer é os outros, não é você. Ele que tem que ser responsável pelos dele e você pelos seus. Por isso que tem hierarquia de enfermeiro, para passar, para fazer o dimensionamento. Não é de qualquer jeito, senão ia ser um oba-oba. Vamos lá, vamos cuidar de tudo, vamos cuidar disso. Não, e aí quem que vai ficar sobrecarregado? É você. Jesus não fala, vinde a mim, vós todos que está cansado, sobrecarregado, joga. Não, ele não fala sobre isso, não. Ele está falando de quando você está sobrecarregado das coisas que está acontecendo no seu derredor. Agora, quando tem hierarquia de dimensionamento, é diferente, porque cada um cuida do seu. Mas hoje em dia, tem pessoas que quer que você cuida do seu e cuida dos dela ainda. Existe isso. Não tem como você... eu estou colocando um exemplo, porque a palavra de Deus é clara. Ela não muda. Ela exorta, ela ensina, ela faz com que você encoraja, ela faz você tudo. Ela te direciona, a palavra de Deus. Adão só ganhou vida quando Deus soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. Ele era morto. Ele era como os ossos ressequidos. O vale dos ossos ressequidos. Quando Deus pede para Ezequiel ir, Adão era a mesma coisa. Começou a dar carne, começou a dar nervo, começou a colocar pele, começou a fazer isso, começou a fazer tudo. Só que precisava de quê? Do sopro. Precisava do sopro. Se não tivesse sopro, não tinha Adão. Ele seria o quê? Um objeto só, criado, um boneco criado. Porque ele não teria esse sopro, o fôlego da vida, o voar de Deus. Ele não teria. Maria só concebeu o verbo de Deus em seu ventre porque o Espírito Santo desceu sobre ela. Se o Espírito Santo não tivesse descido sobre Maria, ela não teria Jesus. Por isso que fala que ela foi concebida sem pecado. Ela foi uma escolhida, ave cheia de graça, bendita. Então, às vezes não entendemos essas mensagens, porque as pessoas, elas querem que você seja o bonequinho de fantoche dela. Mas você tem autoridade para falar e para dizer: calma, é seu, é meu. Se quiser, eu te ajudo. Se não quiser, pronto, vai lá e faz o seu. Pronto, acabou. Você não ganha para trabalhar para 2. Você não ganha para trabalhar para 3, não. Você ganha para trabalhar para você, para cuidar do que foi dimensionado para você. É um exemplo que eu estou dando. E na vida tem vários exemplos. Tem pessoas que vão dentro da igreja, vão para a igreja, estão fazendo o seu ministério. O ministério é servir,
vão lá, servem, aí as pessoas viram e falam, ó, você tem que fazer isso, espera aí, não, você tem que fazer isso, ah, você tem que lavar o banheiro, você tem que fazer, espera aí, e ela não faz nada, ela só fica fazendo, direcionando, mas ela mesma não quer fazer nada. Por quê? Ela está lá de status, para dizer que está ali dentro da igreja. Tem muitas pessoas na igreja que é assim. Então, a palavra, ela nos direciona a entendermos o que é certo, o que é errado. Jesus esperou os 30 anos a vinda poderosa do Espírito Santo. Não foi do dia para a noite. Imagina, ah, Jesus, agora vai vir o Espírito Santo. Peraí, mas não chegou minha hora ainda. Ele esperou 30 anos. Porque 30 anos ele caminhou com o povo, 30 anos ele ensinou o povo, 30 anos ele deu direção para o povo, ele foi caminhando, pegando os seus discípulos, passando, pegando, instruindo, levando para caminhar com ele, para mostrar para ele o que lá no final ia acontecer. Por isso que sempre ele falava, aonde eu vou, tu não pode ir. Para onde eu estou indo, para onde eu estou, vou ser glorificado, você não vai. E até hoje é assim. Se hoje você entender, tem pessoas que estão num cargo e as pessoas querem chegar num cargo acima delas. Não estuda, não busca conhecimento, não vai atrás de uma faculdade, não faz nada e quer ter mais entendimento do que a outra. Não existe. Não existe isso. Às vezes ela pode ter o conhecimento na prática, mas na teoria não tem nada. Existe isso. Então a palavra é clara. Jesus esperou os seus 30 anos a vinda poderosa do Espírito Santo. Ele poderia falar, pai, manda o Espírito Santo agora. Mas não. Ele tinha que passar pelo processo. Ele tinha que passar pelo deserto. Ele tinha que passar pelo madeiro, ele tinha que passar. Os apóstolos só saíram em missão depois que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Olha só a autoridade de Jesus: não saiam de Jerusalém, não saiam enquanto eu não voltar, enquanto eu não enviar o Paráclito. Então, se nós colocarmos, olha só quanta direção. Olha só, Adão só ganhou vida quando foi soprado o Espírito Santo. Ou melhor, o fôlego, o ruá de Deus, o Espírito Santo em suas narinas. Jesus, Maria só concebeu o Verbo, que é Cristo, em seu ventre, porque o Espírito Santo desceu sobre ela, senão ela não receberia. Jesus esperou até os 30 anos. Para quê? Para a poderosa do Espírito Santo, vinda dele. Os apóstolos só saíram em missão depois que receberam o Espírito Santo. Então não é de qualquer jeito. Às vezes você está querendo uma graça e está achando que vai receber do dia para a noite. Espera aí, ele está falando para você, está dando a direção. Olha só quanta direção ele deu. Ele deu a direção de Adão, deu a direção de Maria, deu a direção de Jesus e deu a direção dos apóstolos. E você está querendo um emprego, algo novo. Não é o tempo ainda. O tempo é de Jesus. O tempo é de Deus. É Ele que nos dá o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Na Santa Missa, irmão, o Espírito Santo que transforma o pão em vinho, em corpo, em sangue de Cristo, quando fazemos a oração, ou seja, a invocação do Espírito Santo. Mandai vosso Espírito Santo. Olha só. É um momento crucial de você pedir, Senhor, manda o Espírito Santo.
Manda, porque eu quero sair dessa missa diferente. Eu quero sair dessa missa saciado com o poder da graça. Eu quero sair daqui fervoroso, porque eu vou receber em nome de Jesus. E aí você rasga o seu coração para Deus e Ele vem, Ele manda. Porque Ele não vai entrar se estiver fechado. Nós temos um Deus zeloso, nós temos um Deus cuidador, nós temos um Deus que cuida para que isso não aconteça. E às vezes você prega a palavra de Deus, prega, mas a cabeça é tão dura que ela não deixa o Espírito Santo entrar e fazer morada. Quantas pessoas nós estamos falando? Quantas pessoas vai atingir essa mensagem? É Ele que convence o nosso coração. Quem, irmão? O Espírito Santo. É Ele que nos convence. No quê? No Evangelho. É Ele que traz a boa nova ao nosso coração. Nos ensina a orar como convém. Porque nós não sabemos pedir, como diz Efésios. Nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos que pedir essa santificação para que nós podemos vivenciar esse amor, uma relação com Deus, uma relação com o Espírito Santo. Porque, irmão, os nossos pecados, eles criam barreiras para a morada de Deus. Como que vamos testemunhar Jesus Cristo sabendo que estamos no pecado, sabendo que estamos andando no caminho errado? Como que vamos testemunhar as graças dele se ainda nós nem entendemos as mensagens que recebemos? Poderia ficar aqui, irmão, falando as operações do Espírito Santo, mas uma coisa: sem Ele, não teremos comunhão com Deus. Sem Ele, não teremos direção com Deus. Com Ele, nós vamos estar perdidos sem Ele. Nós vamos andar, vamos caminhar, mas nós não vamos chegar. Vai ser como uma rua comprida, uma rua reta, aonde não tem fim. Nós vamos caminhar, mas não vamos alcançar essa graça. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele cria uma barreira para chegarmos ao colo de Deus. Cristo, irmão, para termos uma comunhão com Cristo, nós temos que renunciar à nossa vida e viver uma vida miserável, para que Ele veja o que estamos passando. Aquelas pessoas precisavam de água e não tinha para beber. E Jesus, Ele nos convida: venha, venha. Quem tem sede, venha. Porque do meu interior jorrarão rios de água viva. É uma água, irmão, que não vai ter fim. Quando você recebe o Espírito Santo, é uma água que não tem fim. Você vai estar sempre cheio. Eu falo sobre a taça, que é um ensinamento simples. Quando você vai pegar uma água, você coloca a água, vai derramando a água, vai derramando, daqui a pouco transborda. É isso que nós temos que pedir para Deus. Senhor, nos enche com essa água viva, mas não enche para deixar raso não, enche para transbordar mesmo, para que quando você for orar, você derrama a graça sobre a pessoa. Esse é o entendimento da palavra de Deus. Por isso, o Senhor nos clama se alguém tiver sede. Ele nos clama isso, nos chama, nos fala isso. Que se alguém tem sede, vem a mim. Pede. Mas primeiro,
creia. Se você não crê, não tem como pedir. Se você não acredita que Ele pode te mandar, não adianta você pedir. Porque vai ser como pedras jogadas aos porcos. Se tem sede, é uma experiência angustiosa, sim ou não? Mas a fome dói, sim ou não? O estômago parece que está embrulhado, parece que está aquele vazio. Agora, a sede, ela não machuca, não corrói por dentro. Ela seca, não seca os lábios e leva ao desespero. É isso que acontece quando a gente tem sede. Seca os lábios, corrói por dentro, seca os lábios. Ela não machuca. Se nós entendermos o que Jesus quer falar conosco nessa noite, nós vamos saber o que pedir para Ele. Nós vamos saber nos direcionar a Ele. Precisamos estar sedentos de Deus. Precisamos estar com sede de Deus. Olha o que o salmista diz. Ó Deus, em sua súplica, ele diz: ó Deus, vós sois o meu Deus. Com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela, como a terra árida e sequiosa, sem água. Olha o clamor do salmista, dizendo para Deus: será que nós conseguimos orar desse jeito para Deus? Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro. Imagina você no fogo, pedindo, clamando essa água viva. Você tem que desejar, irmão. Você tem que desejar essa água. Que quando você deseja essa água, você está abrindo as portas para a graça. É momento de você pedir, de você clamar. Tem uns que vão chorar, tem uns que vão dar risada, porque cada um vai sentir um jeito de receber o Espírito Santo. Um dia, um jovem chegou perto de um monge e disse que queria ter uma experiência de Deus. O monge disse: volte aqui amanhã cedo, às 5 da manhã. No dia seguinte, o jovem veio e disse ao monge: pronto, estou aqui. O monge disse: volta amanhã no mesmo horário. E isso se repetiu por 3 dias. No quarto, o monge disse ao jovem: vamos até o rio, vou te mostrar Deus. Quando chegaram à margem, o monge disse: vamos atravessar o rio. O jovem foi à frente, o monge atrás. No meio do rio, o monge subiu nos ombros do jovem e o afundou. O jovem tentava subir, o monge não deixava, e ele foi lutando e subiu com
toda a sua força. Quando ele não aguentava mais, o monge o soltou. Ele subiu e respirava ofegantemente. Então o monge disse: o dia que você desejar Deus como você desejou respirar, você terá uma experiência profunda com Deus. A hora que você sentir que está apertado na sua vida, que as coisas não estão dando certo, que tudo está dando errado, vai ser o momento que você vai desejar ter essa experiência com Deus. É o momento de você falar: eu já não estou conseguindo mais, eu já não tenho forças a mais, eu já sozinho eu tenho lutado, mas eu não tenho conseguido. Qual que foi essa experiência do monge com esse jovem? Esse jovem, ele queria ter um relacionamento com Deus. Ele queria ter uma experiência com Deus. E quantas pessoas, irmãos, querem ter uma experiência com Deus, mas não quer pagar o preço? É por isso que ele colocou o jovem à frente. Por isso que ele subiu nas costas daquele jovem, para que ele sentisse, desejasse a vida. Porque quem quer morrer? Quantas pessoas estão hoje? Quantas pessoas estão hoje no escuro, no vale, tentando morrer, tentando acabar com a sua própria vida, porque ainda não teve esse desejo, não teve essa vontade de respirar, não teve essa vontade, essa experiência profunda de Deus na sua vida. Vai na igreja, vai num grupo de oração, vai no culto, vai não sei na onde, vai em todos os lugares, mas não encontra essa sede que é Deus. Para você encontrar Deus, você tem que ter sede. É por isso que Ele nos convida a irmos até Ele e beber da sua água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você, irmão, está com sede? Ou ainda tem dúvidas? Ou ainda não tem essa força para poder ir? Jesus faz esse convite: venha a mim, venha a mim. Hoje ele se apresenta como essa fonte onde brota essa água viva. Hoje ele nos coloca à sua disposição. É só você ir. É só você ter essa humildade de falar: eu preciso voltar, eu preciso chegar a essa fonte. Quando a gente fala de fonte, irmão, muitas pessoas, se pegarmos o Rio São Francisco, aonde nasce o Rio São Francisco, lá na terra da canastra, Minas Gerais, é o lugar onde nasce, fonte é o lugar onde nasce, onde brota água da terra. É uma nascente que sai do solo. É o princípio da causa. É o princípio, lá no fim, o alfa.
Ele não fala, eu sou o princípio, eu sou o alfa. É lá que nós temos que buscar. Lá na fonte. E quem é essa fonte? Jesus Cristo. Esse é a fonte da água viva. A água que nós mais necessitamos de beber sai de uma fonte que Jesus se coloca de pé, porque Jesus é a fonte. É o momento que nós vamos para a igreja, entramos na fila de comunhão e lá está o ministro com a fonte, só esperando, e ele falando: vinde a mim, vós que tem sede, e beba, porque aquele que crê, do seu interior jorrará rios de água viva. O batismo jorra do coração de Cristo quando nós recebemos o batismo. E hoje, se nós quisermos, irmão, beber dessa água viva, precisamos do que, irmão? Ir ao encontro de Deus. Porque é Ele que batiza com o Espírito Santo. Não é eu, não é o João, não é o Miguel, não. Jesus, é Ele que batiza com fogo. Mas para a gente chegarmos e irmos até Ele, primeiramente, nós temos que buscar a nossa fé. Aonde encontrar a nossa fé? Arrependimento e conversão. Nós estamos num tempo de quaresma, aonde precisamos lutar contra as ciladas do inimigo. Lutar, porque a nossa luta não é contra homens de carne. A nossa luta é contra principados e potestades que estão o tempo todo pelo mundo ao derredor. Essa é a nossa luta. Quanto mais perto da fonte mais pura de água a gente estiver, mais graça iremos receber. Ele vai nos purificando, Ele vai nos dando direção, vai tocando em nosso coração e vai derramando abundantemente o seu Espírito. É isso que nós precisamos. Buscar, ter sede, desejar, ir atrás daquele que morreu por nós. Beba. Quando você está com sede, você faz o que, irmão? Você pede. Quando uma criança quer uma água, ela não vai buscar água, ela pede. Eu quero água. E tem hora que nós temos que ser que nem criança para poder chegar na fonte e pedir a essa água. E para nós pedirmos isso, essa água, somente na oração. Não tem como pedir a água sem oração. É rosário, é terço, é jejum, para poder termos essa intimidade com Deus. Se você, irmão, nessa noite
deseja essa água. Peça a Deus, porque do seu interior correrão rios de água viva, disse Jesus. Peça, e é Ele que é dono de tudo, Ele vai fazer. Para enxergarmos e vermos o sobrenatural dentro de nós, nós precisamos pedir. Como orar para as pessoas se estamos vazios, se não temos essa fonte que vai jorrar de dentro de nós? Que nós possamos nessa noite clamar por essa água viva. Que nessa noite Deus possa ter instruído a cada um de nós para irmos buscar. Onde buscar? Na Santa Missa, no grupo de oração, na fila de comunhão, na reconciliação, na confissão. É isso que nós precisamos. Buscar essa fonte que jorra, que é Jesus Cristo. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante dessa palavra que o Senhor nos deu, diante dessa promessa que o Senhor nos falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, a cada um, para cada um dos seus filhos, aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda não acreditam na tua palavra, aqueles que ainda não têm uma esperança de fé. Eu venho na tua presença lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa descer sobre cada um dos seus filhos nessa noite, aquelas pessoas que estão trabalhando, aquelas pessoas que estão, Pai, num leito de hospital, regozijando, pedindo a sua mão protetora, pedindo que o Senhor possa descer, porque o Senhor possa mostrar milagres, prodígios e sinais. Então eu lhe peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor desça sobre cada um dos seus filhos, para que eles tenham entendimento da tua palavra, porque a promessa que o Senhor disse que desceriam cada um, que rios jorrariam de dentro de cada um. Rios de quê? Rios de água viva, Pai. Por isso o Senhor disse que quem tem sede peça, que venha até o Senhor e peça, e que beba, que possa se encher, se fartar de água. 45 dias uma pessoa vive sem comer. Comendo, Pai, mas sem beber água não dá. Por isso nos ensina a pedir. Nos ensina a clamar, Senhor Jesus, como fez o salmista. Porque sozinho, Senhor, sozinho nós não vamos conseguir. Mas com a graça do Senhor, com a perseverança na tua palavra, com cada gesto, com cada atitude, nós possamos mudar, Senhor Jesus, o nosso coração, abrir, rasgar o nosso coração, não as vestes, mas o coração, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ir a lugares aonde eu não posso ir, mas o Senhor já sabe aonde precisa ser tocado, aonde precisa ser curado, aonde precisa ter mudança. Para isso, Senhor Jesus, cumpre a tua promessa, que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras nunca iriam de passar. Senhor, eu trago isso no meu coração para me levar para essas pessoas, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Exércitos, que o Senhor pode todas as coisas.
Porque, Senhor Jesus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Diz o Senhor. Que o Senhor é a porta, que o Senhor é o pão, que o Senhor é a água, que o Senhor é a videira verdadeira. E eu quero, Senhor Jesus, eu necessito que essa oração ela possa dar frutos, que ela possa alcançar pessoas que estão precisando, mães que estão precisando. Aonde que os seus filhos estão nas drogas, que os seus filhos estão confrontando, estão afrontando seus pais. Que o Senhor possa conduzir a oração a essas pessoas para dizer que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor pode tudo, Pai. Por isso, Senhor Jesus, vá atrás daquelas pessoas que estão precisando, vai atrás daquelas ovelhas que estão perdidas, que aquelas pessoas já não têm entendimento da Tua palavra, que já não quer receber mais a Tua palavra. Conceda essa graça, Pai, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor pode. Somente o Senhor. Senhor, eu sei que hoje já chegou o seu dia. O Senhor já está glorificado, já está sentado à destra de Deus, mas o Senhor ainda precisa nos colocar diante da Tua palavra, principalmente o nosso coração. Então abra o nosso coração, venha fazer morada em nós, para que o nosso dia seja glorificado, como o Senhor foi glorificado. Nos fortaleça em espírito e em verdade. Nos conceda, Senhor Jesus, essa graça. Nos transforma, como o Senhor transformou Nínive. Como o Senhor transformou aquele povo que estava exilado, que não acreditavam mais na Tua palavra, Senhor. Mas assim o Senhor enviou o profeta que dizia: assim diz o Senhor. Faça, Senhor Jesus, cumprir em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Que Deus possa ter tocado o seu coração nessa palavra, que Deus possa nos fortalecer a cada um de nós. Está com sede? Peça. Peça. Mas antes, vá beber dessa água que purifica e que nos liberta. Em nome de Jesus. Tamo junto. Os